faculdade de arquitetura, eu conheci o Bob na faculdade de arquitetura, meu amigo, e tínhamos outros amigos em comum, vários, não sei se tem algum aí, que fazíamos trabalho juntos, e um dia fomos para ver muitos amigos, saímos juntos, fomos ao Parque Lage ver o Coral da Cultura Inglesa, e a gente se apaixonou. A gente estava na faculdade ainda, se apaixonou e resolveu que ia fazer um coral. E chegamos na faculdade, vamos montar um coral? Vamos montar um coral? Aí contratamos um regente aqui do Cosme Velho, por acaso, né? E acabamos montando esse coral, que não tinha muito a ver com a nossa expectativa. Acabamos contratando outro coral e com isso a gente cantou anos e anos nesse coral, nesse Coro Come, que conheceu pessoas totalmente diferentes, foram pessoas entrando. A Ana foi uma das pessoas que entrou no coral e foi através desse coral que a gente conheceu o Rui. Bom, então eu entrei da seguinte forma. Um Réveillon em Arraial do Cabo, contar a versão Fernanda. Ele conta a versão dos outros. Não, a versão Fernanda é maravilhosa. Não, porque ela é maravilhosa, muito melhor que ela. Porque é ele como ele me viu. Porque eu fui para Arraial do Cabo de uma forma totalmente por acaso, sem aquele acaso. Eu fui parar em Arraial do Cabo. Em Arraial do Cabo eu encontrei uns amigos que falaram, vamos para uma festa de tal, que era uma festa na casa da Ana. E eu cheguei nessa festa, e segundo o Fernando, ele ficou prestando atenção em mim, porque ele nunca tinha visto uma pessoa tão feliz de estar ali. E era verdade, porque eu cheguei, e aí vi essas figuras, que eu conhecia muito ligeiramente, assim, eu já tinha visto na praia e tal, alguma coisa. E eu fiquei muito feliz. O Fernando disse que eu fiquei dançando com todas as meninas, que eu estava assim, infernal. E eu falei, Fernando, eu não me lembro, mas ele estava assim, por isso que eu falo que eu já assumi que é isso mesmo, porque eu estava realmente feliz. E a minha vida mudou totalmente a partir daí, porque eu passei eu entrei de certa forma para o Coro Come, porque hoje eu sou crítico. Eu sou quem critica, quem diz que assim não vai dar e tal. Essas coisas. Então foi assim que surgiu o Coro Come. Isso tudo, por que estamos falando disso tudo? Não surgiu o Coro Come. Na verdade você conheceu a Ana e se aproximou da gente. Não, exatamente. E a gente conhecia a Ana do Coro Come. Mas num pacote só. Entre conhecer vocês e começar a namorar a Ana, que estava dentro desse pacote, foi um ano e pouco, né? Não foi assim. Não foi logo. Então foi uma aproximação mesmo. E nesse momento, né, nessa época, então eu vou emendar com a história da livraria. Nessa época eu já era livreiro, já tinha. A maioria das pessoas aqui conhece essa história e tal, mas é uma história que começou em 1975, então é uma história que eu tinha uma pequena livraria que foi... Ninguém conhece não. Entro mais um pouco nisso. Por favor, né? Alguém conhece a história da Muro? Então vamos embora. Eu não sabia que tinha tanta gente que eu não conhecia. Não, isso é interessante. Eu acho o seguinte, as pessoas devem olhar para a travessa e devem ter suposições assim totalmente diferentes, né? De vez em quando a gente ouve alguém falar, a pessoa fala, mas como é que é a história da travessa e tal? É como a história da Fast Shop, que é uma história fantástica. Eu vou contar a história da Fast Shop, que é mais A Fast Shop, eu conheci o Milton da Fast Shop, porque a gente queria fazer uma parceria ali no Shopping Leblon, etc, etc. E eu fui a São Paulo para conhecer o Milton da Fast Shop. Marcaram um encontro meu com o Milton da Fast Shop. Aí eu cheguei lá, aquele escritório fantástico, com centenas de pessoas. Cheio de geladeiras. E eu perguntei pro Milton, eu falei, mas Milton, como começou a Fast Shop? Porque eu achava que a Fast Shop era uma marca dinamarquesa, uma multinacional dinamarquesa que tinha aberto aquelas lojas incríveis de eletrodomésticos no Brasil e tal, e o Milton era o gerente. Aí o Milton é um liceu, aí eu falei, Milton, como é que foi isso? Ele falou, não, eu e meu irmão tinha loja de moto. Loja de moto, fizemos um consórcio. Consórcio, aí começamos a vender moto, vender geladeira e hoje é a Fast Shop.
E eu achei isso incrível, porque eu achava que era uma coisa pensada, né? uma coisa que tal, não, ali, que foi aquele capital que chegou, aquela multinacional. E a Travessa é uma coisa que tem essa semelhança, e acho que aí reside um pouco do charme que ela tem, um bocado do charme que ela tem, isso porque ela é muito feita ali, né, assim, é uma coisa feita ali no dia a dia do trabalho de várias pessoas, né, de um grupo de pessoas que se juntou. Começou com a Muro. Eu sou mineiro, vim para o Rio de Janeiro em 1975 para trabalhar numa livraria que era uma filial de uma outra livraria que existia em Copacabana, que chamava-se Carlitos. Quando eu cheguei para trabalhar nessa livraria, ainda se chamava Carlitos, era a filial que funcionava ali na Praça General Osório. Eram 40 metros quadrados e com 3 meses de trabalho de livreiro lá, eles anunciaram que iam fechar a filial. Aí aquele drama, eu falei, pô, eu acabei de chegar, vocês vão fechar a loja. Eu acabei me tornando ali o proprietário daquela loja, porque fizemos uma negociação lá e fiquei como proprietário daquilo. Muito bem, e ela era muito improvável, o subsolo de uma galeria na Praça General Osório, uma coisa totalmente inviável. Hoje em dia, se você pensar isso, você fala, puta, isso não dá e tal, enfim. Mas na época era ditadura, era underground total, era subterrâneo, era uma época muito assim. E essa pequena livraria, essa Muro, ela começou a crescer. Aí teve histórias, depois teve retrocesso e tal. Mas eu acho que o trunfo dela qual era? Conexão com a cidade, né? Era uma livraria que era conectada com o tempo que ela estava existindo, que era aquela época de conspiração, de subterrâneo, aquilo tudo fazia parte. Então, por isso ela fez sucesso. E hoje, quando eu penso, quando me perguntam, e eu não sei responder, mas qual é o segredo da Travessa? Né? Assim, que fico todo feliz quando alguém pergunta isso. Eu fico tentando responder isso e eu falo assim, é o mesmo segredo da Muro. Ela é muito conectada com a cidade, ela é muito verdadeira, ela é muito autêntica, muito conectada, e é um trabalho coletivo, né? Assim, um trabalho de pessoas que foram se juntando, que foram chegando nesse grupo, que aí então, botando cronologicamente, vem essa trajetória da Muro, que depois eu saí da Muro, a Muro até continuou lá, mas eu saí, me juntei a uma turma e fizemos a Dazibal, que muitos de vocês devem se lembrar da Dazibal. A Dazibal foi sucesso ali nos anos 80. A gente abriu uma filial na Travessa do Ouvidor, no centro, aí eu me separei desse grupo da Zibal, e a Dazibal da Travessa do Ouvidor, no centro, passou a se chamar Livraria da Travessa. Depois de um concurso. Depois fizemos concurso, etc. Concurso para achar o nome. Ganharam uma passagem para Teresina. Canaveiras, não chama aquele. Em Santa Catarina. Sei lá, era uma passagem assim. Teve um concurso, a gente era o jurado. Teve nomes exóticos. E ele botou um nome. É você que botou aquele nome esquisito? Ah, botei, não. Ele botou um nome com um nome falso lá e a gente. Mas era um apócrifo. E ganhei. Sacaneando. Ele ganhou, Ganhei uma premiação. Aí que eu vi que estava tudo errado mesmo. Aí desistiu. Mas aí, então, para passar um pouco a bola, tá? Aí, exatamente, quando a Dazibal da Travessa passou a se chamar Travessa, já foi com o Roberto, que é um livreiro, um ex-livreiro da Argumento, que vocês conhecem. Então, a Travessa hoje, ela tem, esse núcleo inicial dela tem 2 livreiros da Argumento, o Roberto e a Nica. Né? Isso é engraçado. Né? E foram para lá em que ano? Em 83. Ah, junto aqui? Você foi para 89. 89? Foi. Não, a gente já... 86 começou, aí, claro, uns anos sem... Eu tenho dificuldade de lembrar essas datas. 30 anos, já tem. Estamos fazendo 30 anos esse 30 anos. De livreiro meu Porque foi em 2006, o Roberto entrou em 96. 80.
Foi em 96 e o Roberto entrou em... Não, 86. Em 86 o Roberto entrou em 89. Cadê o quadro mesmo? Escreveu umas contas, né? 86. Isso na travessa. Lá na Travessa Ouvidor. E aí o Roberto pode contar um pouco, quando ele entrou, como é que a coisa, o que aconteceu lá? É O que que você foi fazer era lá? um universo muito diferente, né? E como ele falou em tudo. A começar pela parte do espaço, né? Aquela loja era uma loja razoável. Era uma loja assim de, sei lá, 100 metros. Não era mais uma boa. pequena, né? Coisa assim que, né? Então, assim, uma coisa... A gente tinha as dimensões eram outras, assim, para a livraria, pô, a Dasibal tinha o quê? A Dasibal em Ipanema tinha menos que isso. Devia ter menos. Então, isso assim, traduzindo para hoje em dia, eu acho que nenhum depósito de livraria, nem um back-office de livraria tem 100 metros quadrados hoje em dia. Ou seja, isso não é viável hoje em dia. Simplesmente não existe uma possibilidade de ter uma livraria hoje em dia com essa metragem, por vários motivos. Não existe mais possibilidade de ter uma livraria pequena? Não como uma livraria que pretenda ser uma referência ou atender a todas as áreas. Se for fazer uma livraria específica de alguma área, aí sim. Uma livraria de nicho, uma livraria de cinema, uma livraria de... Como a gente tem no CCBB, que é ligado ao trabalho do CCBB, sim, mas não uma livraria geral como... E aí nessa época tinha essa questão também. Se o cara abria a livraria, eu acho que quando o centro abriu, você não tinha um projeto, assim, coisa, né? A coisa era meio... Bota plurigoma... preto. Mas teve. Quem fez o projeto? Não era uma coisa assim elaborada. Teve projeto? Do centro, o João Calafate. João Calafate, viu hoje? Então, Ele que fez. mas assim, mas uma coisinha... Era lindo. Ele não foi assim fazer o projeto. Ele foi dando uma ajuda. Ninguém tinha bala para isso. De qualquer forma, assim, a livraria não só era de outro tamanho, como elas tinham assim... Essa preocupação que se tem hoje em dia em fazer um projeto de conta é uma coisa que saiu muito daqui, né? De vocês, né? No fundo, né? Da gente, mas que não tinha tanto. A coisa foi andando para esse lado, a coisa foi funcionando, as pessoas, então é o projeto, aí fica aquela questão, assim, o projeto, a arquitetura é o que faz o lugar. É mentira, não é arquitetura. A arquitetura, ela faz, é extremamente importante, ela faz a via, né? Ela pavimenta. Mas obviamente que se não tiver essa parte que o Rui estava falando de alguma coisa ali de alma, de outras coisas, nada passa naquela via. E por outro lado, se você também só tiver a parte eu tenho, mas também não tem, mas também não tiver um projeto, também é coisa. Então, eu acho que atravessa a junção dessas duas coisas. Hoje eu falei com a Simone, falei que eram os 4 As. Na hora eu pensei, os 4 As. É acervo, atendimento, arquitetura e ambiente. São os 4 As que são... E essa coisa de estar muito conectada com a cidade é muito realidade, isso é muito verdade, que ela está sempre viva, né? Porque às vezes eu vejo algumas marcas que ficam lá no escritório desenhando as coisas, né? Ficam no escritório desenhando, vão para a rua, né? E ficam tão descoladas, eu tenho visto muitas vitrines descoladas da rua, que começa a estudar muito, fica muito cabeça e não está lá no dia a dia, lá, né? Sabendo que aquele cara de sacola é o... A preocupação da gente, por exemplo, tem a preocupação de que a livraria seja um espaço, as bancadas e tudo, em que as pessoas se sintam impelidas a mexer nos livros. No entanto, se você arruma demais, se você faz não sei quantas, as pessoas dão uma travada. E não é para isso. Então, essa ciência a gente desenvolveu, não sei bem como, mas não existe. Intuitivamente, né? Ela é outra coisa que também não existe. Assim, na verdade, tudo é ocasional. A gente não tem nada pensado. Nós somos ocasionais. A gente é assim, né? Todo mundo aqui. A gente vai... As coisas vão acontecendo porque vão acontecendo, porque a gente vai seguindo em frente, né? E vai descobrindo. Mas então eu poderia falar de como é que eu encontrei os 3 aqui, né? Léo, Borne e Ana. Porque eu tinha... essa minha experiência. Aí quando chegou o Roberto, chegou a Nica, a gente tinha, eu me lembro limpidamente assim, de falar assim, no dia que a gente abrir uma filial em Ipanema, a gente vai botar nossa cara na vitrine da cidade, isso vai ser um sucesso, porque era ali na Travessa Ouvidor, muita gente frequentava, conhecia, mas não era. Quando a gente for para Ipanema, vai explodir de coisa, e foi o que aconteceu. Mas antes disso teve então esse encontro, porque quando juntou essa segurança que a gente tinha de que o trabalho ali era bom, que aquilo era uma livraria conectada, uma livraria de verdade. A
gente sentia isso. E eu sempre tive assim, paixão por loja. Né? Sempre tive paixão por loja, sempre gostei de... Eu viajava para outra cidade, imediatamente eu ia ver quais livrarias que tinha na cidade e olhava tudo. Então eu tinha esse troço. Mas eu me lembro, assim, eu tenho uma lembrança muito clara, assim, principalmente através da Ana, que por sua vez, o ídolo dela para isso era o Bob, a gente aprendeu a entrar em loja. Né? Nossa, É. antes do Bob, eu tinha muita vergonha de entrar em loja. Ai, vão olhar pra mim. Bob entrava em loja, mandava ver coisa, pedia coisa. Não tinha Chanel, não tinha Ralph Lauren, não tinha Yamamoto que impedia. Eu logo ficava com medo. Aí Bob, não, vamos lá, entrava, fazia, acontecia. Então, essa coisa, juntando isso que a gente tinha com a paixão por loja que a gente tinha, juntando isso com a técnica de Bel e de Bob, eu acho que daí foi um troço assim que foi fantástico, assim, foi crescendo. Só para ilustrar, a Travessa é uma livraria que nunca poderia ter errado um tiro. Era ali, o leão estava vindo em cima e a gente tinha uma bala. Se errasse uma das... A gente tem 8 lojas, talvez as 2 últimas a gente não teria morrido, mas as 4, 5 primeiras lojas, se ela tivesse sido um resultado mais ou menos, a gente tinha dançado ali mesmo, porque não tinha reserva, né? Era uma coisa feita ali no... E o empenho da gente para fazer isso é total. A gente, para fazer uma segunda, a gente tem que descansar uns 2 anos. Em 2014 a gente fez 2 no mesmo ano. Mas desde então não fizemos mais, né? Foi quando a gente entrou? Não, esse eu estou falando agora. Quando vocês entraram... Não, quando vocês entraram foi a primeira expansão nossa foi CCBB. A Ana vai me corrigir se eu errar o negócio, que eu erro essas datas todas. Mas primeiro foi CCBB e depois foi IFAM. Não é? Depois foi IFAM. Depois, logo em seguida, para mim. Quando a gente fez IFAM, Bel e Bob já tinham feito a mudança da Travessa. A Travessa saiu de uma loja de 140 metros para uma de 280 na mesma Travessa. A gente fez a obra lá, mas nem foi um projeto, não, ali foi projeto não. Foi projeto. Ipanema? Não, ouvidor foi projeto. Não, a gente fez uma reforma Primeiro foi a reforma. A reforma na antiga Travessa. Porque tinha assim um bicho papão que surgiu, para nossa desgraça surgiu aí, vão abrir aqui do lado a Mega Saraiva. Só esse mega a gente já ficava grande, tinha 100 metros. Ali é tudo no centro. 100 metros, o cara tinha escada rolante. A escada rolante era apavorante. Aí uma vez chegou um cliente pra gente lá que tinha aberto e falou assim, olha aquela loja, chega naquela loja, porque ninguém fica meio puto que você vai de loja muito grande, também tem essa coisa, ele joga a favor da gente no sentido de que, pô, camaradas, estamos aqui, né? O cara, fui lá perguntar Pixinguinha, o cara falou assim, Pixinguinha? Ele toca o quê? Eu não vou atuar naquela merda. Aí a gente teve que se organizar, se armar. A gente teve uma primeira reforminha. Foi quando a gente foi tomando cara. Mas na 11A? Na 11A. A gente reformou a 11A. Teve aquela da cor, que a gente comprou a cor errada. E a gente ficou lá do lado de fora pintando. 11A que vocês estão falando que, gente, eu vou traduzir pra galera que não tá o endereço. O que é 11A? 11A era a Travessa do Ouvidor, número 11A. Que tinha essa loja que a gente resolveu fazer essa reforma. É de 100 metros. Gastar uma grana, fazer uma reforma e fez uma fachada. Você fez a fachadinha bonitinha. E aí jogou a cor, achou a cor horrível. Aí tinha lá um galão de tinta vermelha, igual falou, me dá aqui esse galão, botou um pouco de preto, misturou com preto. E aí mandou o jato de tinta, ficou lindo, né? E aí a gente lá adoramos a cor, a cor anterior a gente disse, era azul. Não, Rosa Senhora, né? A gente sempre tem a ilusão de que Bel e Bob, chegando mais para a conversa deles, assim, que eles trabalham diferente da gente na Travessa. A gente acha que com a gente eles sempre sacaneiam. Porque eles vão lá pra fora, olhar pra vitrine assim, né? Tá bom, né?
acha, querido? Então, acha. Eu falei assim, não é possível, com os outros você deve trabalhar seriamente. Mas eu descobri que não. A de Ipanema, assim. a primeira de Ipanema, eu lembro que foi depois de sair do ouvidor, essa cara na rua, a gente fez lá o projeto e fez aquela fachadinha. A inspiração toda veio nas livrarias de Londres. A gente via de Londres, eu trouxe um livro que eu comprei. E a gente quis fazer essa cara mais londrina, né? Assim, e também escolher as coisas mais escuras dentro. Mas a fachada, eu me lembro que o Itaú, que era o meu banco, que o meu escritório era em Ipanema, o Itaú era bem à frente da livraria. Eu me lembro que e a gente não conseguia resolver a cor da fachada. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá só para validar uma coisa com a gerente, assim. A gente falou a gente virou para mim e falou, que cor vai ser hoje? Todo dia. A gente botava a cadeirinha de praia na frente, dava pitar, ficava lá parado na frente. Foi azul, roxo. Foi azul, vermelho, foi muitas coisas. E ela livraria londrina que todo mundo acha que é francesa, né? Essa carinha francesa, né? Tanto faz, tudo atravessa. Então, foi muito baseado nisso, assim, né? Eu acho que é aí que surgiu essa cara, né? Foi por ali, assim. Foi em Ipanema mais, né? Mais Ipanema, né? Que aí surgiu um certo Quem teve visual. um projeto maior, e aí escolheu escurecer as estantes, né? Para elas ficarem escuras. E que a gente achou que dava mais contraste com os livros do que aquela estante que era mais habitual, cor de madeira ou branca. E baseado nas livrarias londrinas também. A gente viu que a luz batia, eu lembro que uma época que a gente fazia o projeto para eles, assim, e que as estantes todas eram escuras, né? Me lembro de vocês reclamando muito, né? Assim, tipo, ai, tá escura, antes de entrar os livros. A livraria tá escura na obra. Tá escura, tá escura. Eu falei, espera entrar os livros. A luz vai bater nos livros. Porque está escuro e não deu outra, né? Tinha a tal da iluminação dramática, que a gente ficava, mas como assim, né? Eles faziam drama, né, com a iluminação. O drama era nosso, mas realmente é lindo. A iluminação dramática é linda, mas não exagera, ainda. Não, também. Dramática é linda. Não, mas era só para valorizar os livros. Então antes de entrar os livros, sempre dava esses ataques que estava escuro, mas depois quando entravam os livros, tchá! É verdade. Mas então foi um grande barato, assim, quando... Que aí ela realmente virou esse sucesso, né? Assim, A de Ipanema, quando abriu Ipanema, primeiro de Ipanema. Foi essa junção, foi juntar esse povo todo. Ipanema tinha... Oi? Não, a pequena. A pequenininha não. Pequenininha eu acho que tinha uns... Foi a 180. Dos 780. 180. 180? E aí a gente já botou um cafezinho em cima, né? Em cima da garagem. Tinha uma livraria e como tinha um pedacinho em cima da garagem, a gente resolveu botar um cafezinho, né? Que vocês mesmo compravam na esquina, né? Verinha, ó. Verinha Saboia, TV Culinária. Primeira parceria. Viu aí? Depois acabou com o Bazar lá. É o Bazar aqui, ó, parceiros. E Bazar também foi o que eu apresentei, né? Verinha não. Não, o Bazar já é uma história. Vamos fazer isso aí, isso é importante. A gente tem que... Porque é o seguinte, hoje em dia, com todo respeito aos concorrentes, o Brasil tem excelentes livrarias, entre elas, por exemplo, a Cultura e a Vila. Né? Então a Cultura e a Vila, a Cultura é uma livraria histórica, enfim, fantástica, etc. E a Vila é nova, mas veio fazendo uma coisa. E o que eles passaram a fazer? Eles passaram a copiar a travessa na seguinte questão. Eles passaram a contratar arquitetos de ponta para fazer. Ninguém fazia isso. Olha aí. Exatamente. Então o que eles fazem? Eles pegam a Cultura é o Arthur Casas, né? E a Vila é o Isaac Feld, que faz as lojas. Isso é uma cópia, a gente sabe que a gente conhece eles e tal. Eles falar, não, vamos também fazer uma coisa com arquitetura espetacular. Então eles contratam os bambambãs, porque eles tentaram, inclusive, contratar a Gregório, eles se recusaram. Mentira, nunca Disseram que não ia dar. E aí eles fizeram... A gente mesmo falou que não. O que eu acho mais sensacional é o seguinte, porque eu me lembro quando a gente fez o primeiro restaurante Bazar em Ipanema, o cara da Cultura, o Pedro, ele foi lá e ficou esbravejando, que dizia que era um absurdo restaurante dentro da livraria. Porque já existiam algumas livrarias com café. Que era o que a gente já tinha tido na nossa primeira. Com café tinha, mas com restaurante
Não. Primeiro foi a gente com o André do Bazar. E eu lembro que a gente ficava ainda com dedos, isso é mérito do André. É verdade, você começou lá em branco, né? No IFAM. No IFAM primeiro. Foi muito paralelo ali, né? Os dois projetos foram muito próximos. E foi assim, eu lembro que a gente ficava, não, tem que ser café, o André falou, não, vamos vender comida de salmão com risoto. Então isso é bacana e hoje todas as culturas têm restaurante. Mas eles já eram nossos clientes aqui do escritório e a gente tinha ido viajar, eu, Bob, Ana e Rui, nós somos muito amigos, e a gente tinha ido para a Itália, né? E aí tínhamos ido para a Itália juntos e aí chegamos em Florença, tinha uma livraria incrível, enorme, com um restaurante dentro, né? E cheio de divertida, né? Maravilhosa, a gente se perdia lá dentro. E aí o Rui falou na volta, eu quero fazer uma livraria dessa aqui. E aí ficou procurando ponto, né? A gente já tinha uma livrariazinha pequenininha lá, a primeira de Ipanema, menor, na frente do Itaú. E aí procurou, e eu conhecia, já tinha feito algumas coisas para o Hélio Barqui. Tem um prédio, aquele prédio onde é a livraria é dos Barqui, né? Eu tinha feito uma coisa, já tinha feito até um projeto ali para baixo, ali para aquele lugar onde é a livraria. O Hélio tinha pedido uns projetos, eu tinha feito uns projetos para ele. E quando voltamos dessa viagem, eu lembrei, né, o Rui viu que tinha esse ponto, né? Não, eu lembro que você comentou, você falou assim, um imóvel em Ipanema, porque é difícil você achar uma coisa de 600 do tamanho que ele metros, queria. De piso mais de falei, o imóvel que tem é aquele lá do Hélio Barqui, eu vou falar com ele. Aí liguei para o Hélio Barqui. Não, melhor ainda, fiquei com aquilo na cabeça. Eu cheguei e comentei, cheguei no domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar, falei com o Roberto, essa história. Cara, vimos uma livraria em Florença, chamada Edson, maravilhosa. A gente tinha que fazer um troço assim no Rio, mas a Bel comentou, lembrou que o único imóvel bacana que tem aqui é do restaurante. É onde é Estação Comida. É do restaurante Estação, aquela loja, teria que ser uma loja como aquela. Aí o Roberto falou assim, cara, você sabe que eu tive lá ontem, aquilo tá uma decadência. Não, passei um pouco, tava fechado, tava não sei quanto, vamos em cima, mas assim. Aí eles tinham fechado naquele domingo. O domingo tinha sido o último dia de funcionamento do restaurante. Aí a gente foi. Aí eu liguei pro Barqui e falei, tinha outras propostas, né? Ia ser igreja, quase ser igreja, né? Tinha chocolate. Tinha chocolate e tinha igreja que pagava em dinheiro. Igreja que pagava em dinheiro. E aí eu mesmo falei com ele lá, eu falei, gente, você vai botar uma igreja, mas seu prédio acabou com o seu prédio em cima, né? Você tem que botar uma coisa que valorize seu prédio em cima. Ele bancou lá com a família dele. Isso que é a parte assim, que é a parte também difícil, né? De você ainda pequeno, assim, tentar convencer o proprietário de um imóvel, não sei o que nós íamos ser mais atraentes do que a chocolate, que nós íamos ser mais atraentes do que uma igreja. E mais seguros em termos de pagamento, que de fato não tinha segurança nenhuma. Então, assim, ele caiu nessa. E caiu bem, hoje em dia ele está feliz. Porque o prédio virou outro prédio, né? O prédio que era sempre umas lojinhas meio ruins, né? Ele alugou tudo. Ele conseguiu alugar imediatamente tudo, porque estava em cima da travessa. Como é que você, com um ponto de luz desse, você melhora todo um ambiente, né? Assim, a travessa foi um ponto de luz ali naquela... Já era boa aquela quadra ali, mas de qualquer forma trouxe mais gente para a rua, né? Agora, mesmo essa parte toda, assim, que parece muito óbvia hoje, faz parte dessa coisa não muito estudada, mas farejada. A gente resolveu sair do centro, mas quando a gente resolveu sair, a gente resolveu ir também para a Zona Sul e tudo mais, mas a versão que tinha no Mercado Livre era que Zona Sul não vendia livro. Entendeu disso? Zona Sul não vende mais livro. Zona Sul, o negócio é centro. Eu falei, cara, como é que pode ser? Esse negócio estranho. Como é que vende a Zona Sul não vende? Zona Sul está onde? Zona Sul no mercado. Aí nós fomos para a loja, que era a primeira loja de Ipanema, que era essa em frente ao Itaú ali, que na verdade ela era Estúdio Livros. Então, como é que a gente resolve pegar uma livraria, a gente resolve abrir uma livraria num lugar onde era uma livraria que fechou? Pô, ela se abusada assim, tá ocupado. Ela estava muito pequenininha, era uma loja de coisas de ela tinha se transformado em loja de roupa, aquela HB, porque aquele cara lá, o Durval, que era o dono do negócio, que a gente foi lá num lugar esquisito, pra caramba, meio comprido, ele era o dono da Estúdio Livre. E ele acabou. Aí ele falou assim, cara, vocês vão pra lá, o cara fechou tudo, vocês vão fazer uma livraria.
E realmente, pensando bem, são as Não, mas a gente tinha. verdade, né? Hoje em dia não faz isso, não. Foi o que eu estava falando. Eu estava falando, a gente tinha muita consciência da maturidade do projeto. O projeto estava muito maduro. Quando botasse ali, ia você já era uma livraria muito boa, né? Pois é, a gente Já sabia o disso. que queria, né? Assim, Exatamente. Eu acho que Essa lá, que era a história na do primeira, Sabia. deve ter sido a maior venda por metro quadrado que a gente teve. E a gente também não ficou pensando muito nisso, a gente só queria, né? Não era coisa de queria estar ali, assim. Hoje em dia você pensa muito, sim. Na hora era o que tinha que ser feito. Era o transbordamento daquele centro do resto da cidade. Exatamente. Desejo disso. E acho que foi a Travessa que começou a botar poltrona, a botar móvel também. Foi uma iniciativa, não era comum aqui. É isso que eu queria dizer, quando já sabe o que quer, porque já é livreiro. O Rui já vendia livro há muito tempo, então sabia como que a coisa funcionava. Então assim, depois que veio a cultura, a vila, eles se basearam muito, porque era uma história de sucesso, uma cara de sucesso. Então resolveram copiar o jeitão da Travessa, que era uma coisa informal, de a pilha de livro para você pegar, ver, informar uma cadeira do lado, se sentar e folhear. Só que eles fizeram com arquitetos estreladíssimos, aqueles que fazem tudo na prancheta. Então compraram móveis antigos, incríveis, né, vintage, e arrumavam aquilo de uma forma tão perfeita que não dava vontade de pegar, porque ia desarrumar a mesa, né? Não tinha. Quer dizer, quando você tenta copiar uma coisa, mas não pegou qual é o espírito, né? Isso... Não, porque o espírito aqui não tem muito. Não foi uma coisa muito planejada, né? As coisas todas acontecem. Tem poltrona que o Rui compra, né? É uma coisa que vai sendo feita de uma maneira mais orgânica, é verdadeira ali, né? O banco de Fusca dá livros na Senador Dantas. Aquilo a gente nunca vai conseguir imitar, exatamente, porque aquilo era verdadeiro. Era uma loja, era uma livraria antiga na Senador Dantas e os livros eram todos assim empoeirados e aí iam botando livros por cima. Mas era uma loja muito bonita, onde aquela loja de vinho que tem hoje lá, acho que é a Bermude, muito linda a loja, e era grandona. E aí você entrava lá dentro, milhares de livros, eram também muito empoeirados, alguns com elástico, e tinha um banco de Fusca. Você sentava ali, eu e o Will, a gente ia lá olhar aquilo, que era incrível, tinha umas capas. Tinha a vitrine que não mudava nunca, eram os mesmos livros na vitrine, muito empoeirados. Não, e tinha um livro de medicina que era O Testículo Humano. Era um livrão enorme, cheio daquela berlota de poeira. O Testículo Humano. A Ana deu ideias, ela passava lá, vamos passar lá na livraria. Testículo de texto, testículo de texto. Era medicina. Editorial Play, só que só tinha livros. Um argentino muito mal-humorado, era muito interessante. Vai, perguntem aí alguma coisa. Agora só vou complementar o seguinte, esse espírito da livraria, essa coisa, essa arrumação, essa cara, esse negócio, ela tem... eu vou pedir licença para falar isso, porque a pessoa que eu vou citar está aqui, mas ela tem uma certa parentesco com a Richard. Porque óbvio, por motivos óbvios, porque tem Bob e tal, mas é essa mesma coisa. Eu falo isso porque a gente tem um amigo, um brasileiro que mora em Londres há bastante tempo, e ele vem ao Brasil e ele fala, e ele é uma pessoa mais interessante do mundo, e ele fala isso, tudo que ele fala você se convence. E ele fala assim, eu tenho duas coisas que eu sinto falta, que eu amo no Brasil, é a Richard e a Travessa. Né? Ele deve falar isso todo dia. Eu moraria em alguma das duas, não é assim que ele fala? Quem fala? Eu moraria na Dedé Laurentino. Eu acho que o segredo é isso, esse ar de casa, né? Que vocês conseguem A gente uma vez ganhou com a livraria do Leblon, né? Do Shopping Leblon, a gente ganhou prêmio de loja mais bonita, porque as pessoas adoravam saber, sentir quando entrava na livraria que tinha saído do shopping. É tão engraçado, né? Você ganhar um prêmio do shopping por essa sensação.
E era essa a intenção, né? E era essa a intenção. Foi essa a intenção. Vamos lá. Verinha. Ô Rui, lembrando um pouco dessas livrarias todas, eu conheci todas essas livrarias que você citou aí da sua história. E trabalhei com você, né, na Desval. E vivi muito no meio de livreiros, né? Tinha o Luiz Leite da Timbre, que foi padrinho do meu filho, que já morreu, que era uma referência pra gente, né? Acho que foi seu sócio no Sim. E tinha o Jorge Bastos, no Leblon, Natal, que é uma livraria com uma cara mais de literatura antiga, psicanálise, filosofia. O Aloysio mais com a literatura nacional e internacional, muito focado na poesia brasileira, né, nos romancistas brasileiros. E tinha a Dasibal, que tinha uma mega coleção também de livros importados, que isso era uma diferença de todas as outras. A Taurus também tinha um pouco. Mas tudo isso eu estou falando porque tinha, nesse momento, uma relação super engraçada entre os livreiros da cidade, das pequenas livrarias. Né? Quando faltava um livro na Dasibal, que algum cliente queria, ele ligava para Taurus ou para Tim, você tem aí? Aí a gente dizia assim, tem sim. Aí mandava para Dasibal e vice-versa. Né? Como é que você vê essa diferença hoje, assim, nesse mercado, que nessa época era um mercado tão familiar, amigo, né? Tão parceiro, tão cheio de fofoca? Um era filial do outro, né? Um era filial do outro. Isso que eu falei no começo, o fato do Roberto e da Nica, era no argumento. Isso é muito engraçado. Eu trocava livro com o Taurus, na argumento. E com a Dasibal. E a Nica foi cobrir férias da Dasibal, estando na argumento. Era uma coisa bem... E aliás, a Taurus tem uma coisa engraçada. Assim, quando eu lembro essa coisa que a gente estava falando lá do Coro Come, como eu conheci o Coro Come, quando eu cheguei lá na tal festa, lá, mas enfim, o pessoal do Coro Come eu não tinha muitas lembranças. Eu estava começando a identificá-los um pouco antes dessa festa aí e tal. Mas o Bob eu me lembrava totalmente, porque eu fui na Taurus, porque o coro cantou na Taurus, e alguém falou que a gente frequentava, eu saía da Dasibal e ia para Taurus. O Jorge saía da Taurus e ia para Dasibal. Na frente da Taurus. Na rua. A gente saía junto, a gente fechava a loja e ia beber. Eu, Jorge, Graça, Chico, todo mundo. Era realmente era uma comunidade. Bebia-se muito. Bebia-se muito. E aí você foi beber lá na Taurus? Aí eu fui lá na Taurus, aí vi aquele pessoal cantando, que legal, mas o que eu fiquei na cabeça era o Bob, porque o Bob é inconfundível, né? O Bob tem É engraçado, às vezes a gente está assim, você está numa multidão, vai no Maracanã, todo mundo se perdeu, o Abel, cadê a Ana, cadê o Bob? A gente olha, o Bob tá lá. Então do Bob eu me lembrava. Do Bob eu me lembrava bem. Eu até li uma coisa que vocês falaram do pé direito. A livraria tem uma questão de pé direito alto, funciona melhor para a luz passar, porque naquela tem o bazar tá no mezanino, né? Como é que vocês posicionam isso? Tem? Olha, tudo é bom. Lembra quando a gente pegou essa loja mesmo no Shopping Leblon, que tem pé direito muito baixo, né? O Shopping Leblon, todas as lojas têm pé direito muito baixo. Eu me lembro da gente com essa questão, porque a gente precisava crescer a loja com algum mezanino. Precisava crescer a loja pra cima de alguma maneira e a gente tinha aquele pé direito. Me lembro da gente, tem fotos da gente em Paris, tem fotos da gente assim, nas livrarias de Paris, assim, tipo, olha, dá pra ter o pé direito, olha, nessa livraria aqui tá assim, então tem foto da gente assim, medindo as livrarias pelo mundo, assim, não, só lá em Paris mesmo. E aquela solução da Travessa Leblon é fantástico, porque é um meio mezanino, né? Ele não só resolve o problema de você ganhar espaço, como dá um visual, né? Você olha e você vê aquela parede inteira de livros. Gabinete real. Vira um gabinete nesse macete de ter essa... E ali, com esse meio, com essa altura, né? Você consegue criar ambientes diferentes, né? Com esse meio mezanino, outro mezanino um pouco maior, e os mezaninos vão subindo. E você tem o pé direito que dá aquela alegria no meio, mas você tem uns lugares mais íntimos do lado, assim. E nesse que não sobe um pé direito inteiro, embaixo você tem ar-condicionado, né? Aí você anda um pouquinho, ali você tem a máquina maior, aí ali você já tem gente embaixo, que tem infantil, né? Você vai brincando com os pés direitos, assim, de uma maneira a criar ambientes diferentes.
O bazar está num outro, que embaixo é o estoque, então porque embaixo pode ser um pouquinho menor. Então a gente vai brincando, né? Por isso que eu digo, tudo é bom. Tem aquelas coisas que você vai descobrindo aqui. Mesmo tinha uma grande discussão ali lá. Bota gesso, não bota gesso, bota gesso. Não, pô, assume essa comércio mesmo. Tem um pouco deixa esse negócio. Gente, não, eu achava ótimo, assim. Não foi nesse negócio assim. Vamos fazer assim que vai ficar lindo. Vai ser legal, vai ser legal. Uma coisa do tipo assim, se decide na hora, né? Assim, não, estava decidido desde o início, mas devia ter alguma polêmica. Devia ter alguma polêmica dos sócios, são muitos sócios. Tem sócios de todos os gostos. Você não? Eu me lembro a gente deixou as lajes expostas, né? Como é que chama? A laje colmeia, né? E aquilo criou muita polêmica. Né? Imagina, ainda botar gesso. Tinha gente que falava, vocês não vão acabar, vocês não vão fazer gesso. Tinha muito isso. E a gente ficava. Então não é bonito assim. É bonito assim. Bonito assim. Eu lembro da Marina Colassante. Eu me lembro dessa também. Ela chegou e falou assim, é o Panteão. Mas não tinha gostado do marido. O Afonso. O Afonso não gostou. Não gostou. E ela dizia, é o Panteão. Aí, o Panteão é assim. Caramba, gol. Mas ao mesmo tempo, uma primeira aquele lugarzinho que hoje em dia tem palestra lá. Esse é tudo Shopping Leblon. Que ia ser um sebo, lembra? Ou ia ser lugar de vinil, mas na última hora virou um auditório. Resolvemos fazer um auditório. E o auditório, sim. E como botar luz no auditório? Então a gente botou uma lâmpadazinha pra dentro da colmeia, assim, né? Pra poder ter espaço pra lâmpada. Mas eu me lembro que já teve gente que chegou lá e achou que estava dando uma palestra debaixo de um viaduto. Isso. Vamos escrever lá, gentileza gera gentileza. É a pergunta. Fala. Puxando a brasa para a farinha da mandioca. Estive lá na sua terra em Minas e descobri que queijeiro não é o cara que faz o queijo, né? Queijeiro é o cara que leva o queijo. Ah, é? É. Livreiro não é o cara que faz o livro, né? O que é livreiro? Como é que nasce um livreiro? Bonita pergunta. É o livreiro. O livreiro é o cara que descobre o leitor. É assim, o editor descobre o autor para fazer o livro. E o livreiro promove o encontro do leitor com o livro que já estava pronto. Mas você desde pequenininho falou assim, eu quero ser um livreiro? Não. Nada. Conta aí, conta essa parte. Não, isso foi absolutamente... Por acaso? A minha relação com livros não era nada especial. Eu tinha livros em casa, meu pai é advogado, então, enfim, era uma casa onde tinha livros, eu li alguns clássicos assim na adolescência, etc., mas não era nada muito apegado. E livraria, em Belo Horizonte, até enquanto eu morei lá, não existia livraria. Eu me lembro, a livraria que eu comprei o primeiro livro era no Edifício Maleta, grande Edifício Maleta, que era um shopping, a primeira escada rolante de Minas Gerais. Tinha uma livraria que você chegava no balcão e falava assim, o senhor tem livro tal? Aí o cara ia lá nesse canto, pegava e te dava. Você não tinha como entrar. Você não tinha esse espaço. Livraria com livro com plástico, né? Você lembra ali mesmo no centro da Rua Mestre tinha livraria? A Galáxia. Embalado. A livraria hoje é uma praça. É uma biblioteca, né? Você vai para lá, sentar, ler o livro que você quiser, até se encontrar com pode alguém. até comprar se quiser. Precinho são livro é uma coisa barata. Mas você não tinha, você tinha livros, mas não tinha uma Não relação? tinha, eu vim, na verdade o desejo era vir para o Rio, era o mineiro que quer vir para o Rio. Com a namorada? Eu tinha uma namorada que foi quem Te trouxe? Quem comandou esse negócio, o cara dono dessa livraria que eu vim trabalhar era primo dela. E falou, vem trabalhar aqui, eu vim. Foi aí que surgiu essa história. Eu acho que todo livreiro começa por acaso, né? Bem por acaso. Não, bem aparente. O Roberto foi totalmente por acaso também. Eu completamente. Eu estudava na PUC, fazia comunicação, garota assim, 18 anos, enquanto uma amiga minha estava trabalhando na Leila, estava trabalhando na Argumento. E aí, sabia o que era aquilo direito não? Aí ela, Roberto, tem umas férias aqui para cobrir, tem sempre essa coisa para cobrir. E a coisa era muito informal, né? Esse é um outro aspecto importante de falar, né? Essa parte da troca que a Verinha falou e tudo mais, isso hoje em dia é impossível, né?
com toda a formalização, com toda a sistematização e tudo isso hoje em dia, ou você é uma empresa para valer, ou você está tá se arriscando muito, é impossível, né? Mas aí eu fui cobrir as férias, aí passei um mês lá, cheguei lá, o Chico, você deve conhecer ali do grande livreiro, né, na Argumento ainda até hoje. E ele, cheguei lá, falei, vai trabalhar com ele aqui de noite. Eu falei, tá, não sei como é que é isso. Ele, fica aí embaixo, eu vou ficar aqui em cima lendo os negócios de arte. Se tiver algum problema, você me chama. Isso é ser livreiro. E me largou lá embaixo. Aí eu cheguei no primeiro dia na livraria, fiz livros, eu falei, caraca, e agora? O que eu faço? Você tem isso? Eu falei, cara, saí dali e disse que nunca mais botava os pés numa livraria para trabalhar de jeito nenhum, é coisa de maluco. Mas você entrou alguém? Fui embora, não, eu passei meu mês lá, tive que passar. Mas passou, mas foi um mês. você fez? Como? Você Você chegou primeiro, fazendo como é que você achava os livros? Mas é o quê? Que área? Eu ia na área. Aí ele procurava comigo e a gente tinha uma parceria com os E o cara clientes. ajudava? Os clientes Ele ficava só ajudam. lendo assim? O cliente gosta muito de ajudar e de te ensinar. A melhor coisa é você deixar ele te ensinar. É uma coisa importante. Livraria é um lugar em que muitos malucos vão. Não é verdade, não é brincadeira. Tem a questão da psiqueira, as pessoas vão lá. E a bomba vai conversar. Você não chega na rixa e fica assim, essa calça, e aí vamos falar dessa bainha. Vamos chamar a segurança, vamos dizer que o cara, pô, tem um cara estranho aqui, vai assaltar agora. Na livraria não. Livraria o cara fica, a gente brincava com os funcionários assim, cara, olha, tá ótimo, quando você atende super bem, agora desancora. Você não pode ficar tão ancorado, porque o cara tira o braço, te bota ali, e aí você vai se lá, o cara passa a tarde inteira. Tinha um cliente que pegava uma nossa funcionária, a Mônica, grande livreira de 30 séculos, que é responsável pela curadoria de quem entra na loja hoje em dia. O cara ligava para ela e ficava no telefone e ela lia as orelhas e a voz para ele, os livros que ele ia usar para saber se ele ia querer. Aí eles duravam 40 minutos assim no telefone, ela ligando, falando com ele. Então é uma coisa muito... O delegado... Eu não vou dar nomes, porque vai que alguém que conhece. Era o delegado de polícia, ela tinha que atender. Né? Ah, ele era um delegado? Ele era um delegado importante, famoso. Sim, tinha, é verdade. Mas então a livraria tem essa coisa aqui, isso é uma característica muito especial de particular, né? Pelas características, a livraria é um tipo de comércio que é muito diferente de vários, acho que não me engano, dos outros, né? Porque tem isso, a pessoa... O cliente de livraria, ele tem o seu livreiro. Eles gostam de ter isso. A gente chega lá e falar com a quê? Então é uma coisa muito... Vai com outro. Então é uma coisa que rola uma análise. O cara vira a seu gente livreiro conversa lá, quando você acerta muito, né? Quando a pessoa acerta muito, você vira seu livreiro, né? Vira seu livreiro. Eu confio. Qualquer coisa que o doutor Alberto me indique, eu gosto. Das coisas que ele me indica. Só sei que aí eu estava lá e os clientes me ajudando, obviamente, e eu fugi daquele negócio, depois eu falei, nunca mais. Daqui a um tempo, pô, Alberto, tá precisando de uma pessoa aqui, não me dá só uma forcinha, eu falei, nem pensar. Então tá bom, vou lá. Eu ficar lá uma semana, aí fiquei uma, duas, fiquei. Aí quando eu vi, fiquei, nunca mais saí. E a faculdade de comunicação terminou? Acabei. A coisa mais doida também, assim, eu não me formei. Ué? Nem o Rui, são justo 2 anos de livraria. Não tem terceiro grau? Não tem terceiro grau. É escuro das nossas entranhas. Não, eu nem tentei. Eu já tentei. Eu comecei a trabalhar na livraria com 20 anos. E foi ali, foi a minha escola, é aquilo ali. Aquilo ali. É. Imagina com aqueles livros todos, quem precisa de uma faculdade? Realmente eu não fiz faculdade, eu tinha... Seria legal se tivesse tido tempo de fazer. Cara, nós trabalhava muito mesmo. Eu chegava na livraria às 9, saía às 10, mas ia para Taos. Se não fosse para Taos, ia encontrar a Nica na Argumento, enfim. Então era uma dedicação, não tinha tempo. Eu lembro de curso de línguas, na época eu comecei 10 vezes, eu tentava, começava, mas não conseguia, porque estava sempre, a livraria demandava muito. E aí você fala, a livraria cresceu, isso é curioso, porque a livraria tendo crescido, hoje eu tenho tempo para fazer as coisas. A livraria pequena não. É isso que acontece. Não tinha
quando tinha Bienal, né, nosso sonho, a gente via os editores, né, a gente ralava pra caramba com dor nas costas, carregando caixa, não sei quanto. E a gente conseguia carregar a caixa, que hoje em dia não consegue. A gente falava assim, cara, a gente ficou mais velho, como é que a gente vai carregar a caixa? E de inveja dos editores, porque eles chegavam lá na hora de abrir. Aí entravam, visitavam. Eu falei, cara, como é que o cara faz isso? Como é que ele consegue? Isso é o máximo, né? Conseguir fazer isso, né? Hoje em dia a gente está quase chegando lá, né? De fazer esse tipo de coisa. Não sei se é porque a gente cresceu ou porque a gente ficou velho. Só dá aquela supervisionada. E uma marca registrada da livraria? Vocês sempre botam uma estante preta? É uma marca? O que são? Por enquanto é. A gente tá aí na vida, né? Pode ser que resolva mudar. A gente está sendo tão imitado que talvez a gente não mude. Os azulejos, mas só se vale a pena. Bucão. Os azulejos não foi ideia de Rui. Foi uma ida, eu e o Roberto fomos a Brasília e um amigo nosso, espetacular, que é o André Corrêa do Lago, do Itamaraty. Então a gente foi no Itamaraty e ele falou assim, não, a gente ia se encontrar com a mulher dele até, né, que a gente estava fazendo. Ele falou assim, não, vem aqui no palácio, vamos almoçar por aqui. Então a gente foi pelo Itamaraty e ele mostrou o Itamaraty pra gente, assim, de ponta a ponta, assim, com toda detalhes e tal. E uma coisa impressionante, que eu conhecia, mas não tinha noção da força, do barato, da beleza que é Atos Bucão. Uma coisa incrível. Brasília, assim, 50% da beleza de Brasília é Atos Bucão. O Rui é um cara exclamativo. A gente ficou apaixonado com Atos Bucão, então a gente ficou sabendo que tinha o Instituto Atos Bucão, Fundação Atos Bucão. Ele estava vivo. E a gente entrou, ele estava vivo. A gente entrou em contato queria falar com ele, a gente falou com a fundação e falou, a gente quer ter um painel Atos Bucão na livraria. Foi na do Leblon. Foi Leblon, né? Aí ele falou, não, ok, vamos consultar o Atos e tal. Aí ele fez, que não é original aquilo, porque existe no Congresso. Existe no Congresso. O Congresso é uma coisa legal, gente. Está passando por uma fase difícil, mas é uma coisa importante, é uma coisa legal, é bom que ele exista, o Congresso. Então, o Congresso tem aquele azulejo, só que em outro tom. Azul. O azul. E eles falaram que não podia ser azul. E a gente ele falou, não, vocês vão... A gente queria vermelho, né? Vocês vão usar o vermelho. Então, eles é que fazem os azulejos. A gente encomenda, eles imprimem os azulejos e a gente usa hoje, todas as lojas têm. Menos do CCBB, porque isso virou uma marca registrada. Virou uma marca. Virou. Mas não sei se vai continuar, né? Porque isso aí era um lote que a gente tinha. Não, a gente fez umas 3, 4 vezes. Fizemos, mas agora será que continua? Pois é, a fundação está lá, é possível. Não, você pode comprar assim, é feito no Rio. Feito no Rio? Eu tenho um aparador lá em casa feito pela fundação? 30 anos em Brasília. Então. Eu achei que agora o Atos estava sendo representado por uma galeria, que as coisas iam ficar mais difíceis, mais caras. Você manda um projeto, ele aprova, aí é feito aqui no Rio, a impressão do azulejo, ele te entrega em casa e você executa o projeto. Então, ótimo. Bacana. Eu acho que eles começaram a fazer isso depois que a gente encomendou, eles viram ele no lixo. Porque eles mandaram também, a gente executou. Tinha até, não sei onde ficou a assinatura dele. Tinha um que tinha uma assinatura, né? Tem lá, tem todos os painéis tem lá. Painel, Atos Bucão, tudo direitinho, é bem legal. O Rui, a história do Marciano. Marciano. O conselheiro do painel, eu estava falando assim, eu não sei o que a gente vai falar, né? Na verdade, a gente chega aqui e fala pra caramba, mas pensando, aí ele falou, fala aquela história do Marciano, que um dia eu falei com ele que eu falava assim, cara, se os marcianos chegarem numa cidade, imagina os marcianos chegando na Terra, e onde é que eles iam querer ir? Numa livraria. Os marcianos chegaram e eles têm um detector de inteligência, né, de conhecimento. Né? Eles falam assim, pô, precisamos conhecer aquele povo ali, essa gente aí, como é que esses bichos aí fazem. Aí eles vão olhar e falar assim, olha lá, tá tudo ali. Né? Tá tudo ali, todo o conhecimento humano, tudo, né? Tá lá nos livros. Então, eles vão querer ir numa livraria, o Panelli adora essa história. Mas será que hoje ainda iriam na livraria? Claro. Será que não iam num centro de computador, não sei o que, sei lá.
iam no Google. É isso, no Google, GG vai. Então é essa a história. E os livreiros, como é que funciona? Como é que é o treino com eles? Como é que você seleciona? Os livreiros é a parte mais difícil, a parte mais cara, mais difícil, mais trabalhosa, mas é a alma da livraria. É, assim, 9 entre 10 comentários que alguém faz, muita gente elogia a arquitetura, elogia a simpatia do Roberto, tudo isso. Mas assim, 9 entre 10 pessoas vêm falar assim, nossa, adoro fulano, só compro com ele. Impressionante. Por isso que eu falo que os As, né? Mas mudou bastante. Acervo, atendimento. O segundo ponto é o atendimento, porque é aquela relação que eles têm de coisa. Mas eu me lembro que no começo, quando te perguntavam como é que vocês escolhiam os livreiros, você começava, você vai à praia? Você tinha umas perguntas assim mais informais, não é? Era informal. Hoje em dia é difícil passar na prova, não é? Como é que é a prova de livreiro? Não, hoje em dia tem técnicas de... A gente não consegue mais participar. Hoje em dia são 400 pessoas. Então, você não tem essa... foi eu que escolhi. Não foi. Tem pessoas que só... A gente não participa da seleção. Mas quando éramos... teve um momento que era eu. Depois veio o Roberto. Foi crescendo. Nessa época a gente entrevistava. E as entrevistas eram bem... Não, eu queria saber... Eu acho importante o seguinte, quando eu ia conversar com uma pessoa para saber se ela poderia ser livreira ou não, eu queria saber se ela era curiosa. Né? Se ela era inteligente, claro, né? Pensar com a pessoa, você fala, pô, essa pessoa, então não vai dar. Mas era importante que a pessoa fosse curiosa, porque a curiosidade é tudo. E que não tivesse lido muito livro, não. E como é que você sacava a pessoa era curiosa? Pois é, aí é o segredo. Ela não poderia ter lido muito livro, porque... Livreiro não pode ser muito inteligente, palpiteiro. Não lhe assusta, né? A gente conhece, Vera. Você sabe de quem que eu estou falando?